Irmãos, nós vamos tratar nessa noite sobre o perfil do discípulo cristão. Nós vamos tratar sobre o perfil do obreiro. E quando a gente trata a respeito, são 15 slides que eu preparei, todos eles apenas com versículos. E esses versículos vão ser aqueles que então vão fundamentar a palavra que nós estamos a tratar nessa noite. E para que nós pudéssemos então nos fundamentar a respeito do perfil, nós vamos nos basear nas cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito. A 1ª Timóteo tem 6 capítulos, 2ª Timóteo tem 4 capítulos e Tito tem 3 capítulos. Vejam que Tito, tudo o que tem em Tito tem na 1ª e 2ª Timóteo. De forma que nós então vamos focar basicamente 1ª e 2ª Timóteo. São versículos então que vão estar aqui sendo apresentados e obviamente que a gente vai rechear com outros da palavra do Senhor, à medida que a gente for contextualizando. Amém? E a pergunta então que nós fazemos nessa noite: nós somos obreiros do Senhor, nós somos discípulos de Cristo. E nós temos então uma obra para fazer, e eu pergunto, qual é essa obra? Qual seria a obra da qual nós somos vocacionados por Deus para fazermos? Vejam a saudação que Paulo faz a Timóteo e faz a Tito. Ele fala: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E da mesma forma de saudação, ele chama Tito. Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé que nos é comum. Então, a obra do Senhor, qual é? Fazermos filhos na fé. Quando o Senhor, tanto em Marcos quanto em Mateus e nos então evangelhos sinóticos, o que ele falou ao findar ali o evangelho? Qual que é a frase que ele então determina? Qual que é a ordem que ele fala? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Façam discípulos. Discípulo gera discípulo. Então, o que eu quero dizer a respeito dessa obra? Eu quero dizer a respeito dessa obra e comparar até com 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala a respeito do amor. Não é isso? E ali ele fala então que passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. E aí, então, usando essa parte, eu vou dizer para vocês: ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não produzir fruto, se eu não fizer filhos no Senhor, de nada adianta. Se eu tiver o dom de profetizar, se não for para produzir discípulos, não tem valor essas profecias. Se eu tiver fé a ponto de transportar monte, se eu não produzir discípulos, de nada adianta. De nada adianta eu entregar os meus bens aos pobres, até entregar o meu corpo para ser queimado. Se isso não redundar em filhos no Senhor, foi em vão. Foi em vão. Então a obra do Senhor é essa. E quando então nós estamos aqui nesta noite para tratar a respeito do perfil do obreiro cristão, é para tratar deste que se dispõe a produzir discípulos, a fazer discípulos, porque ele sabe que se não for para isso, tudo seria secundário. Por quê? Porque é fazer discípulos, essa é a ordem do Senhor. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor. Mateus 28, 19.
É isso. Então, gente, é interessante a gente entender que é essa obra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós nos assentamos aqui, para que a gente se capacite, para que a gente se intere da palavra do Senhor, e a partir dela nós possamos então nos encher do Senhor e transmitir isso. É o que Paulo fala para Timóteo: transmite isso a homens de fé, ensinando-lhes a obedecer isso que eu tenho ensinado a você, Timóteo. Ele fala isso para Timóteo, fala isso para Tito também. Então essa é a obra. Só que essa obra, de forma alguma, nós poderíamos estar conversando sobre perfil de discípulo, sobre caráter de Cristo, sobre o que é necessário um obreiro cristão possuir, se não fosse a graça. Porque quem é o Danilo? Ora, quantos defeitos o Danilo não tem? Quem disse que o Danilo está apto a falar de perfil e caráter de Cristo? Quem está? Ora, se nós esperarmos alguém ter o caráter de Cristo genuíno, em perfeita condição, para depois ensinar, nós não teríamos a aula de caráter de Cristo. Se não fosse pela graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. E olha o que então Paulo fala a Timóteo: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Gente, para estarmos aqui, se não for pela graça, nós não estaríamos. Não é pelas minhas obras que eu subo no púlpito e prego, não é pelas obras que eu faço que eu tenho então a condição de falar do caráter de Cristo. Não é, é pela graça. E ele continua: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que eu acho lindo na palavra de Deus e na obra do Espírito Santo, manifesta aqui na vida de Paulo, é a respeito do crescimento de Paulo em relação ao Senhor, à obra, ao reino. E quem ele é em relação a isso? Se nós pegarmos a cronologia do Novo Testamento, as cartas, elas não estão na ordem cronológica. Mas com relação ao dizer de Paulo, ela está na cronologia. Por quê? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala o seguinte: eu, o menor dos apóstolos, e aí ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Quem que ele se achava? O menor dos apóstolos. Mas eu sou apóstolo, pelo menos isso eu sou. Eu sou o menor. Isso foi 1 Coríntios. Caminhando Paulo, Efésios. Em Efésios, a carta aos Éfesos, ele pega e fala: eu, Paulo, o menor dos santos, já não sou o menor dos apóstolos, naquela, vamos dizer assim, nata, né, dos espirituais, mas eu já sou o menor dos santos, santos desde já pela fé. Recebi ao Senhor, eis que sou então templo do Espírito Santo, o Senhor faz morada em mim, e eu já sou então santificado, pela graça. Eu sou o menor dos santos. Isso em Éfeso. E aí, 1 Timóteo. 1 Timóteo, ele se viu cada vez mais quem é Paulo, e ele se diz então: eu, o principal dos pecadores. Entenderam? Essa noção de Paulo relativa a si próprio e relativa ao que ele é em Deus. Só que essa capacidade de Paulo de se considerar dessa forma, mas é de uma forma sadia.
Não é de uma forma de autocomiseração, mas é de uma forma sadia. Sabe por quê? Porque ele chega e fala: eu sou o principal dos pecadores. Aí ele continua e depois ele pega e fala: aquilo que eu faço, vocês também devem fazer. E em Coríntios ele pega e fala: sede meus imitadores. Ora, ele não fala com aquela autocomiseração: tadinho de mim, sou ninguém não, sou o pior dos pecadores, oh, não olha para mim desse jeito não, eu não tenho nada de bom em mim. E Paulo não faz isso não. Ele sabe quem ele é, mas ele, de forma sadia, ele fala: isso que eu faço, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo rumo ao alvo, rumo a uma soberana vocação em Cristo Jesus. Então vocês sejam meus imitadores. Quanto mais a luz do Senhor brilha em nós, mais nós nos vemos, e mais nós vamos nos colocando na devida posição. Não mais eu, mas Cristo em mim. Essa deve ser a nossa oração diária. Quem quer ser meu discípulo, que dia a dia tome a sua cruz e me siga. Amém? E aí ele fala: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça. Por quê? Porque volta e meia, pode ser que eu tropece e caia. Meu Deus, como é que eu vou subir agora no púlpito? Como é que eu vou agora liderar aquela célula? Como é que eu vou agora falar do Senhor? Como que eu consigo evangelizar depois desse meu tropeço? Fortifica-te na graça, não fortifica-te nas tuas obras. Não é nas tuas obras que você vai ser forte, mas é na minha graça. E é aí que então, Paulo mais uma vez ensina a Timóteo: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ok, então vamos falar de perfil. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, nesses 12 versículos, nós temos o perfil do bispo e do diácono, e da diaconisa. Aqui nós vemos como que ele descreve qualidades, como ele descreve virtudes daqueles que se dispõem a ser bispo ou diácono. E o que é bispo? Se nós pegarmos a palavra bispo, vem do grego episcopos, e aí de episcopal, né? E portanto a igreja episcopal é uma igreja que possui bispo, e é o caso da igreja metodista, que é a mesma coisa que supervisor, e que tem o mesmo sinônimo de presbítero no Novo Testamento. Em várias vezes é considerado igual. E presbítero nada mais é do que ancião. Portanto, ancião, para quem não sabe, é um homem já de idade, com os cabelos brancos, experiente na palavra e na obra do Senhor. Esse é o presbítero, esse é o ancião. E por fim o diácono. O diácono é o atendente ou servente, são sinônimos. Diácono e servente, ou atendente, sob a direção do bispo. Então, quais são? Obrigado, irmã. Quais são as qualidades daquele que se dispõe à obra do Senhor, ao ser discípulo do Senhor? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. O que é isso? Monogamia. Mesmo no Novo Testamento havia a poligamia. A história fala a respeito de Herodes o Grande tendo 9 mulheres. Então, na igreja do Senhor, não convinha e não deveria haver a poligamia, mas a monogamia. Portanto, um discípulo do Senhor, um bispo e um diácono, não poderiam ter mais de uma mulher. Temperante, sóbrio, ordeiro, ele deve ser organizado, hospitaleiro, deve receber bem em casa, deve ter as suas portas abertas para receber os irmãos, apto para ensinar. Aliás, estabelece-se que o bispo, ele precisa de ter 3 características.
ele precisa ser mestre, ele precisa ser pastor e ele precisa ser administrador, para que nessas 3 condições ele possa governar a igreja. Não dado ao vinho, não espancador, ou é um termo talvez antigo, mas não deve ser violento, não deve ser briguento. Pelo contrário, ele deve ser moderado, ele deve ser amável, ele deve ser calmo, ele deve ser inimigo de contendas, ou ele deve ser pacífico e não ganancioso, que governe bem a sua própria casa. E o versículo 5 fala então: pois como pode governar a casa do Senhor se não governa bem a sua casa? A casa, aliás, para que todos nós possamos nos reforçar nesse conceito, precisa ser a nossa primeira igreja. Nós precisamos considerar em primazia a nossa casa, os nossos, para que depois a gente possa, então, a partir deles, alcançar os outros. É isso que, inclusive, Jesus falou ao ex-endemoniado Gerazeno, que queria seguir a Jesus, e ele falou: não, vai para a tua casa e diz o que o Senhor fez contigo. Vai e prega para eles. Ok. Depois, não neófito. O que é neófito? Neo, novo. Fito, planta. Na agronomia a gente estudou fitopatologia, ou seja, doença de planta. A gente aprende a tratar com fitoterapia, ou seja, tratamento de saúde a partir das plantas. Então, fito é planta. Que ele não seja uma planta nova. O que é isso? Que ele não seja um recém-convertido. Não tem como ele exercer uma boa obra sendo recém-convertido. É necessário que ele tenha experiência com o Senhor. É necessário que ele se exercite na obra. É necessário que ele seja aprovado pelos irmãos, para que depois ele seja imposta as mãos sobre ele e ele receba a unção, receba, a delegação de ser um obreiro do Senhor. Por quê? Porque ele pode se ensoberbecer, e assim ensoberbecido, ele vem a cair na condenação do diabo. O que é a condenação do diabo? Talvez ficasse melhor explicado, melhor escrito, se colocasse e não caísse na condenação que o diabo recebeu. Por quê? Porque o diabo também se ensoberbeceu e deixou a condição que possuía. A soberba, então, é isso. A soberba foi o pecado do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que são de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo, novamente. Ou seja, não pode haver vida dupla, não pode haver um Danilo aqui na igreja e um Danilo diferente no trabalho, um Danilo diferente no trânsito, um Danilo diferente na escola, um Danilo diferente em casa. Não pode. Ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Por quê? Gente, é um indicador excelente, porque os de fora não perdem nada falando a verdade. Aliás, eles vão falar a verdade. Porque a hora que falar assim, Danilo, que é isso, Danilo? Como assim? O que ele está fazendo lá na igreja? Ele é crente? Ué! Então, os de fora têm que dar um bom testemunho a respeito do obreiro do Senhor. Como você é visto no seu trabalho? Como você é visto na sua casa? Como você é visto lá, é a forma que eles te darão testemunho. Portanto, é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em vergonha, para que não seja envergonhado. Mais um aspecto. Da mesma forma, os diáconos. Então, veja só, agora entra a classe dos diáconos, dos serventes, daqueles que estão sob a supervisão dos bispos, e que então prestam conta a eles. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre. O que é língua dobre?
O crente tem que ter palavra. O crente falou, ele vai cumprir. Não, ele falou que vinha, ele vem, né? Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Gente, eu fico pensando a respeito daquela pessoa que peca e põe a cabeça no travesseiro, e o que é que acontece? O sono passa. Por quê? Porque a sua consciência pesa. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, e a sua mão pesava sobre mim. Eis que então confessei os meus pecados, e não mais o pecado te ocultei, Senhor. E ali então, depois que o pecador confessa, depois que o pecador tem essa condição de ver que é a graça, e que eu careço do sangue de Jesus me lavando, e que eu então dependo dele, é que então eu tenho essa lavagem da minha vida, da minha alma, da minha consciência, para que eu possa servir. Confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Aleluia. Também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato. É aquilo que foi dito. Ou seja, nós precisamos primeiro ser provados, aprovados, para depois servirmos. Amém? Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ora, o que seria então uma mulher ao contrário dessas qualidades? Seria aquela que, ao receber confissões dos irmãos, sairia maldizendo ou espalhando. Ou, por exemplo, temperantes. Temperantes são aquelas mulheres temperadas, aquelas mulheres que possuem o Espírito Santo, temperando o seu caráter, a sua personalidade, a sua vida, e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, tanto quanto os demais servos do Senhor, e governem bem aos seus filhos e suas próprias casas. Esse é o perfil que Timóteo recebeu de Paulo, isso. Timóteo foi ensinado a buscar essas qualidades. Miguel. E aí, Paulo diz essa frase para Timóteo: exercita-te. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Irmãos, exercita-te. Nós acabamos de falar da graça. Acabamos de falar de que nós dependemos da graça. Mas espera aí, então para que exercitar? Afinal de contas, é pela graça ou é pelo meu braço? Para que eu preciso exercitar? Para que eu preciso buscar isso? Se é graça. E aí ele fala a respeito do exercício corporal. Gente, eu tenho certeza que, é indiscutível os benefícios do exercício físico para o corpo. Eu fico pensando primeiro, nós somos templo do Espírito Santo. Agora, como templo do Espírito Santo, eu não cuido bem do templo do Espírito Santo, se eu sou fiel no pouco, sobre o muito eu sou colocado. Não é isso? Ainda mais com o corpo glorificado que nós teremos. Mas não é porque eu terei um corpo glorificado que eu vou detonar esse corpo. Eu fico pensando no mutirão. Eu, sedentário, e sou convidado a participar de um mutirão para poder ajudar a construir a casa da irmã que está precisando. Aí vai o Danilo lá, fala: ai, cara, eu tenho um problema de coluna, não posso carregar isso aqui não. Ou então, isso aqui não dá para levar. Rapaz, já estou cansado, não estou aguentando mais. Como que nós vamos servir ao Senhor uns aos outros? Como que eu vou exercer a piedade? Eu vou exercer a piedade falando assim: meu bem, eu vou te dar aqui um troquinho aqui para você poder contratar um servente, porque eu não estou dando conta não.
sirva também a você, ou melhor, com você, não é assim? Quando eu gosto de um versículo de 1 Samuel, que fala a respeito de um maratonista, que vinha, infelizmente, trazer uma má notícia para Davi, que foi a morte do seu filho, que tinha se rebelado contra ele. E aí fala, eis que vejo um homem correndo, e a forma dele correr é a forma do Aimás, que é o que corria. Agora pensa, se de repente acaba o combustível, dá um problema, pneu fura, você não tem outro step, acontece algum detalhe que você precisa chegar rápido, não tem ônibus passando por ali. Se você está em forma, né, Cari? Você pode muito bem ir caminhando, ou ir correndo, ou ir trotando, ou ir fazer alguma forma para você acabar de chegar e cumprir aquilo que você foi fazer. Mas se você não tiver o corpo exercitado, você não dá conta de fazer outra coisa. Você é sedentário, você fica o quê? À mercê dessas situações. Então, se eu estou falando tudo isso e mostrando a vocês a respeito do benefício do exercício corporal, e aí Paulo pega e fala assim que para pouco aproveita, é porque realmente todas essas coisas que foram ditas aqui, comparadas com o exercício espiritual da piedade, é incomparavelmente menor. O exercício físico em relação ao exercício espiritual. Portanto, exercita-te na piedade, porque para pouco aproveita o exercício físico, mas a piedade para tudo aproveita. Nós temos que pensar a respeito disso, então. E o que é exercer a piedade? O que é, então, essa necessidade de exercitar? Exercitar a piedade. Quando eu era escoteiro, nós éramos exortados a fazer uma boa ação por dia. Aí a gente, às vezes, chegava em casa já de tarde, né, no fim do dia, e não fiz a boa ação de hoje. Aí eu ia, então, saía, tinha que arrumar alguma coisa para fazer, para poder fazer a boa ação do dia. É mais ou menos isso. É mais ou menos você se disciplinar a ser piedoso, a exercitar-se, a ser servo, a ser segundo o coração de Deus. Exercita-te. Isso é um exercício, isso é uma disciplina. Por quê? Porque a carne não quer isso não. Aliás, nós queremos o conforto. Não, trabalhei demais hoje, deixa para amanhã. Não, hoje não. Amanhã eu faço 2. Ou amanhã eu faço o dobro. Não necessariamente 2. A necessidade do exercício é para a nossa disciplina, é para que a gente possa, então, estar buscando ser ativo e não ser sedentário no mundo espiritual, no mundo em que nós vivemos também aqui, servindo uns aos outros. É necessário nos exercitar. E aí é que nós devemos estabelecer metas. Metas, sim, de poder exercer essa piedade, de poder exercitar. Por que se fala tanto em jejuar tantas vezes por semana? Mas jejuar por quê? Eu vivo na graça. Exercitar por quê? Eu vivo na graça. Orar, eu preciso orar. Orar por quê? O Senhor sabe tudo. Irmãos, nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos nos exercitar para podermos estar atentos, ligados ao Senhor. É a mesma coisa de você não preocupar em ler a palavra de Deus. Mas deixa essa questão da leitura daqui a pouco. É importante que nós tenhamos esse exercício, essa disciplina. O perfeito obreiro, perfeito na graça, obreiro do Senhor, ele se preocupa em exercitar-se espiritualmente, para ele não ficar aquele crente, aquela ovelha gorda, aquela ovelha que só pensa em si. Não, eu quero saber quem vai pregar hoje. Ele eu não sei não, gostei não, já ouvi essa palavra, não me alimentou hoje não. Ele está preocupado consigo,
Ele não está preocupado em servir o outro, ele está preocupado em comer. E ele se torna egocêntrico, ele se torna centralizado em si próprio. E aí, ele não vai ter essa bênção, esse privilégio de poder servir ao Senhor e se exercitar no Senhor. Vamos mais. A respeito da palavra, o que eu queria dizer é que nós precisamos nos exercitar lendo a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Se vocês estão aqui é porque vocês querem ser obreiros, servos, capacitados pelo Espírito Santo para servirem e produzirem filhos no Senhor. Amém? Mas se você não leu pelo menos 3 vezes a Bíblia, eu digo para você, você está atrasado. Você está em sérias condições de não estar apto a servir ao Senhor. Porque como é que você vai servir ao Senhor se você não leu pelo menos 3 vezes a palavra do Senhor de capa a capa? Para e foca. Para e segue. Faça a leitura da palavra. Pastor Sérgio tem a disciplina e sempre ensina da gente ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Tem o plano de leitura para que você leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Você não faz isso e quer servir ao Senhor? Como assim? Como assim? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Gente, se nós pegarmos as cartas às igrejas em Apocalipse, haviam 7 igrejas, na Ásia, e ali existem 7 igrejas que são escritas as 7 cartas. E se nós pararmos para pensar a respeito das balançadas, dos avisos, me ajuda, gente, dos alertas que o Senhor dá aos anjos e àqueles das igrejas, na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, ele fala: Pérgamo a respeito, vocês aceitam a doutrina de Balaão, vocês toleram a doutrina dos nicolaítas aí dentro. Aí ela chega, a carta a Tiatira: vocês toleram a Jezabel e que ela ensine falsos ensinos. E como é que nós vamos então saber se esse ensino é ou não de Deus? Como é que nós vamos confrontar aquele que está ensinando inadequadamente? Como é que eu vou viver a palavra se eu não conheço a palavra? Eis que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A palavra é Cristo. A palavra de Deus é que nos alimenta. A palavra de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Aí você não está sendo o quê? Fortalecido na palavra. Por quê? Porque eu não conheço, não porque eu trabalho muito, não porque eu chego cansado, não porque eu não dou conta de acordar cedo para ler antes, não por isso e por aquilo, e você vai achar N justificativas para não ler e continuar nesse estado. Ou talvez ler 2 livros por ano. Eu li Efésios em um dia. Tá, meu irmão, mas eu quero que você leia, é tudo. Eu quero que você leia Gênesis, Apocalipse, e mais vezes. Amém? É importante que nós tenhamos. Por que é importante? Vamos lá. Mais um. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha mais uma vez aí Paulo confirmando e exortando a Timóteo. Por quê? A palavra de Deus, gente, ela pode ser mal usada. Ela é uma espada de 2 gumes, tem corte dos 2 lados. E ela pode ser mal usada. Sabe quando? Quando eu, Danilão, o cara que se acha, aí ele vai procurar os versículos que confirmam o se achismo dele. E aí ele vai lá e pensa: você é mais do que vencedor. É isso aí, sou mesmo.
Eu sou mais que vencedor. E aí eu fico mais soberbo ainda. Ao contrário, o Danilo é aquele tímidozinho, coitadinho. Aí ele está lá lendo Isaías, ó, vermezinho de Jacó. Aí, eu não falei, eu sou um vermezinho mesmo. Deus não olha para mim, Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí ele vai ficar o quê? Mais fortalecido nessa insuficiência espiritual, porque está usando mal a palavra, porque ele não está sendo confrontado, ele não está buscando ler no contexto da palavra, ele não está buscando ler naquilo que está inserido aquele versículo, ele está lendo a Bíblia conforme a sua conveniência, conforme a conveniência adequa à sua necessidade. Por quê? Porque ele não maneja bem a palavra de Deus. Mais um, Miguel. 2 Timóteo 3, 16, 17. Esse versículo é conhecido, e mais uma vez confirma o que nós estamos aqui dizendo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Não precisa dizer mais nada. Se você quer ser um obreiro frutífero, se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa ser confrontado pela palavra de Deus. E você não consegue ser confrontado pela palavra de Deus se você não a conhece. A hora que alguém falar um versículo, você tem que saber qual que é. Alguém falar um versículo, você fala, está em tal lugar, e quer dizer isso. Você precisa ser afiado, na palavra de Deus, se você quer servir ao Senhor. Mais um. Relacionamentos. O capítulo 5 e 6 de 1 Timóteo, ele fala a respeito de relacionamentos. E nessa fala nós vamos entender que aqueles perfis, aquelas virtudes que nós estudamos agora há pouco, nos slides passados, pensem se não são todos voltados para relacionamentos. São. Por quê? Porque nós, obreiros, vamos tratar com quem? Será que nós vamos tratar com conta de luz? Nós vamos tratar com, administração aqui, limpar cadeira, ou talvez cuidar das coisas administrativas? Aliás, quando fala gerir, pensando administrativamente, a gente gere o quê? A gente não gere coisas, máquinas, a gente gere pessoas. A gente faz gestão numa empresa quando a gente se relaciona com as pessoas com uma meta e a visão sendo alcançada. Isso é uma gestão eficaz. Você gere pessoas, você não gere coisas. As coisas não têm como agir se não forem pessoas trabalhando com essas ferramentas. Portanto, quando se fala de perfil de obreiro, quando se fala daquelas passagens, daqueles versículos que diz que o homem de Deus não pode ter língua dobre, que não pode ser briguento, que não pode ser ganancioso, e entre outras coisas, por quê? Porque ele está tratando a respeito de relacionamento. E relacionamento, gente, é algo que nós, se entendermos aquela passagem que fala em 1 Coríntios, em que o fundamento é Cristo, mas aquilo que você tem construído, edificado, é ouro, prata ou pedra preciosa, ou é madeira, feno ou palha, isso eu entendo que é relacionamento. Eu entendo que é o meu convívio com o meu irmão. E eu estou construindo o quê? Qual que é o propósito dessa igreja? Se não é criar filhos, se não é gerar filhos, se não é gerar discípulos? E como que eu vou gerar discípulos se eu não me relacionar com eles? Amém? Portanto, nós temos que nos atentar para esses
esses quesitos que se fala a respeito de relacionamento interpessoal. E aí Paulo ensina a Timóteo, idosos. Como que nós devemos tratar os idosos? Os homens anciãos devem ser tratados como a pais. Exorta-o como a um pai. É você tratando com ele com todo respeito, se você for mais novo. As senhoras também, da mesma forma, como a mães. Você vai conversar e talvez advertir ou talvez pontuar algum aspecto da vida que elas estão agindo, mas tratá-las como mães. E os moços, como irmãos. E as moças, como irmãs. E as viúvas. Aí ele fala das verdadeiras viúvas. E aí ele cita as características de uma verdadeira viúva, que foi casada com um homem que já é idosa, que se for nova, que se case de novo, mas que não seja, como fala a palavra de Deus, colocando ela assim de uma forma a ir de casa em casa de uma forma maldizente, tagarelando e falando e contando coisas que não deve. Então que ela então se case e vá criar os filhos na graça e na misericórdia do Senhor. Servos e senhores, se você é um crente e é empregado, você vai servir ao seu Senhor, não porque o seu Senhor te paga bem ou te paga mal, ou é porque é crente, ou porque não é crente, ou porque é incrédulo, ou porque, enfim, é bravo, nada disso. Você vai servir a Ele bem servido porque você é servo do Senhor, porque você serve pensando em que o nome do Senhor não seja blasfemado quando você trabalhar como empregado. Então, respeite o seu patrão. E da mesma forma, patrões, saibam, e aí isso não é Paulo que fala, mas não fala para Timóteo, fala em outras cartas, se não me engano é Efésios, que fala, e os senhores que precisam então e que são incrédulos, mas que creiam que há um Senhor acima, e portanto, ele haja com temor ao tratar com seus empregados. Aí ele orienta que acusações a anciãos devem ter pelo menos 2 a 3 testemunhas, e que nós devemos agir com imparcialidade. O que é imparcialidade? Imparcialidade é tomar a mesma, é ser isonômico. O que é? Falando mais difícil, né? O que é isonomia? Isonomia é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, e tratar os iguais da mesma forma. Então, se eu tenho uma situação em que é desigual, eu devo considerar a desigualdade e tratar com diferença. Eu não posso tratar um homem igual a uma mulher grávida igual a um homem. Eu não posso agir da mesma forma com um irmão que tem 10 anos de convertido com um irmão que tem 1 mês de convertido. É claro que esse com 10 anos, ele precisa receber uma exortação muito mais severa se ele fez a mesma coisa daquele que fez 1 mês de convertido. Então, nós não podemos ser parciais, pelo contrário, nós temos que ser imparciais, e não impor as mãos precipitadamente. Por quê? Porque aí a gente vai estar sendo conivente com o pecado daquele o qual nós delegamos a tarefa, e ele por ser neófito, e eu por agir imprudentemente, impus as mãos e deleguei uma tarefa para ele. E ali Paulo exorta, não imponha as mãos precipitadamente. E aí a gente fica num dilema. Por quê? Porque a obra do Senhor é grande, é vasta, e são poucos os trabalhadores. Aí o Senhor orienta, orai ao Senhor da seara. Aí aparecem uns 3 ali, um para te ajudar. Aí você fica empolgado, aí você já manda os bichos lá para fazer a tarefa que você precisava fazer, e eles vão e fazem besteira. Eles vão e se ensoberbecem e fazem algo que não devia. Você está sendo conivente com o pecado dele. Portanto, tenhamos, mais um versículo, tenhamos
moderação. Por quê? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu comecei a falar de moderação. Nós temos que ser equilibrados. Nós não podemos agir de uma forma intemperante, de uma forma bruta. Nós temos que buscar o Espírito Santo e agir no tempo do Espírito Santo. Portanto, ao impor as mãos, você faça com temor. Amém? Para que você não delegue. Quantas vezes, gente, eu creio que felizmente, eu já sou convertido desde 94, né? Então, nessa minha jornada, eu vi muita gente fazendo besteira e delegando gente que não era capaz para fazer coisas que não deviam. E eles vão e dão com os burros na água, vamos dizer assim. Por quê? Porque quem delegou não teve a percepção do que fez. E aquele que aceitou aquela delegação, aceitou e se ensoberbeceu. E Deus não nos deu espírito de covardia, gente. Nós não podemos agir com timidez. Nós não podemos agir de uma forma a achar que nós não poderemos conseguir, mas pelo contrário, o Senhor nos coloca a ousadia, e eu tenho orado por ousadia, eu tenho pedido ousadia, porque me falta muitas vezes ousadia, eu preciso sim, e aí é que entra a necessidade de entender o momento em que nós temos que irar, mas não pecar, vamos dizer assim, agir com firmeza, mas com amor, agirmos de uma forma zelosa, mas com amor. Esse versículo nos ensina, então, para a gente não ser tímido, para a gente não ser, dessa forma, a agir de uma forma, deixa eu achar aqui, gente, a minha cola, tímidos, vergonhosos, né? Agirmos com medo, a hora que o Senhor fala, ide e fazei discípulos, teve uma época que eu andava de ônibus, aí eu falava assim, eu vou entregar 3 bilhetinhos toda manhã que eu for, escrito à mão, para não parecer algo mecânico ou impresso, aí eu falava uma bênção, e falava uma bênção para abençoar, eu falava, Senhor, agora me direciona, para quem que eu entrego esses bilhetinhos aqui? No meio do ônibus, assim, ó. E aí, eu falei assim, não, vou ali não, vou fazer isso não, deixa isso para amanhã. Não, meu irmão, vai lá, senhor, entrega o bilhete. Ué, por que vergonha? Ou então a Bíblia, né? Você põe ela aqui, eu não, cadê sua Bíblia, irmão? Não, está aqui no celular. Eu falei assim, meu irmão, como assim, você tem vergonha de andar com Bíblia? Né? Você não pode ser tímido, você tem que chegar e falar. Eu tive a oportunidade de... Que hora que termina? Gente, são 15, eu não sei quantos já foram aí, mas vamos embora. 22 horas? Ele fez assim, ó. Aí eu... Então... Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Muita gente busca promessas do Senhor e esquecem de algumas. Vocês já leram João 15 ali, quando Jesus, ou melhor, quando João está falando da videira verdadeira, e aí João pega e escreve assim, não é maior o servo do que o mestre. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Mas guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Aleluia! Aleluia!
Então creia, aquilo que você prega será guardado, aquilo que você prega vai ser ouvido, não será em vão o que você tem feito. Nós queremos viver uma vida piedosa, porque inclusive nós estamos nos exercitando a piedade para ter essa vida. Mas aí, gente, sabe, do nada surgem pessoas se opondo, surgem pessoas atrapalhando. Uai, o que é isso, moço? Por que você está agora pegando no meu pé por eu estar fazendo bem? Não, você tem essa carinha de bonzinho aí, não gostei não, eu não vou com sua cara. De graça. Se você tivesse quietinho lá, ele não iria te preocupar, mas porque você quis exercitar a piedade, levantam-se para que você seja perseguido. Isso é uma promessa do Senhor. Mas da mesma forma que Jesus foi ouvido, você também será ouvido. E quer saber outra promessa? Obras maiores do que Cristo nós faremos. Isso é promessa. Amém? Aleluia. Vamos mais, vamos lá. Não, volta um pouquinho. Volta lá. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. O que eu quero dizer aqui para fechar a respeito de circunstâncias? Como eu falei, desde 94 até agora, eu vi muita gente se converter, servir e abandonar a fé. Gente, eu cheguei a ofertar e a contribuir mensalmente com pessoas que fizeram seminário, e eu paguei e tal, e ajudei, e a pessoa era uma bênção, ele pegou e se desviou, ele pegou e adulterou e fez outra coisa, largou a esposa, ficou com a mulher de um irmão de sangue, vê se tem base, e largou, falei, não, esse trem de evangelho, esse negócio de Cristo, não, isso aí não, larga. O cara foi investido nele. Então o que eu quero dizer a respeito dessas tristezas? O que eu quero dizer a respeito de, por exemplo, Paulo falar aqui, bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Ele estava falando a Timóteo, ele estava numa situação complicada, ele já se via no fim da vida, já do seu martírio. O que aconteceu? Aconteceu que também Paulo aprendeu a viver na abundância e na escassez. Ele aprendeu a viver na bênção e aprendeu a viver na hora que ele estava sendo também perseguido. Nas épocas de vacas gordas e na época de vacas magras. E por que eu estou falando isso? Porque Paulo servia ao Senhor, ele não servia a homens. E da mesma forma nós devemos servir ao Senhor e não a homens. Porque a hora que você marcar uma reunião, e aí você marca a reunião, que hora que é a reunião? A reunião é 20 horas. Aí você chega 20 horas, ninguém chega. Ou você marcou com o irmão chega 20h35. E aí você fica, sabe, insatisfeito, desanimado, eu trabalho, eu corro, eu faço com esmero, eu estudo, eu faço essas coisas todas, mas olha aí, ninguém dá consideração, ninguém valoriza esse trabalho que a gente faz, a gente corre lá, leva a cesta, volta aqui e tal, passa um pouquinho e está o homem de novo aqui, mas como assim? Eu te acabei de levar a cesta para você, eu arrumei essa roupa para você, eu fiz isso para você. Meu irmão, você está fazendo isso para o Senhor, não é para você. Nem é para o irmão, é para o Senhor. Nesse sentido, o foco seu tem que ser o Senhor. Você serve ao Senhor, espera que no devido tempo, aquele irmão vai frutificar, aquele irmão vai florescer, quer dizer, primeiro, claro, a flor vem antes do fruto, então primeiro ele vai florescer, depois ele frutifica, mas esse tempo é o Senhor. É como inclusive disse Paulo, Apolo plantou e eu reguei, mas o crescimento veio de Deus. Então não fica preocupado se o que você está fazendo não está sendo visto, se o que você está fazendo não está sendo considerado, se estão faltando com pontualidade com você, se você não está sendo considerado a hora que foram contados as pessoas. Esqueci o Danilo. Não, o Danilo vai ficar chateado, porque nós não falamos dele. Não preocupa com isso não, não preocupa com isso não.
Serve ao Senhor, não se preocupe, porque as pessoas, de certa forma, há alguns que vão te abandonar, infelizmente, mas você está semeando na vida dele, e em nome de Jesus essa semente não deixará de frutificar. Amém. E aí vem outras questões. Mas tu, homem de Deus, foge. Aqui eu quero alertar a esse aspecto de fugir dessas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé. Do que nós devemos fugir? Existem coisas que ele fala: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Eu às vezes estou chovendo molhado, mas eu quero dizer a respeito dessas 3 tentações, que foram as que Jesus sofreu, de uma forma que eu entendo, no sentido de que são as necessidades da carne, quando ele foi provado em transformar pedra em pão, amor ao dinheiro, quando ele falou: tudo isso eu te darei, né, se prostrado me adorares, e aí ele falou assim: salta de lá até o chão, porque aí os homens vão te reverenciar, e você vai ser realmente confirmado como filho de Deus. 80%, eu ouso dizer, dos escândalos que nós passamos são por causa desses 3 aspectos. Se você então é um homem zeloso e que consegue dominar as necessidades do seu corpo, e você consegue não ter amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, advertindo aqui outra coisa: não é o dinheiro que é o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, que inclusive está também na carta de Timóteo. E poder, às vezes, a pessoa nem é para ganhar, nem recebe, nem é remunerado, mas só o fato de ter uma condição acima dos demais, ele já fica satisfeito. Por quê? Porque ele quer poder. Ele quer poder. Aliás, houve uma pesquisa que eu achei interessante. Essa pesquisa falava o seguinte, que muitas vezes os homens preferem trabalhar numa empresa que ele ganhe menos, mas ganhe mais do que os demais, do que trabalhar em outra empresa que ele ganhe mais do que naquela primeira, só que menos do que os outros. Pensa, a cabeça, como que funciona? Então, nós precisamos nos atentar a essas questões, porque essas questões, elas são colocadas, aliás, saber dominar essas coisas, não, eu expressei mal. Saber dominar, não. A hora que alguma circunstância dessa apresenta na sua frente, o que você deve fazer? Foge. Foge. Não faça: eu tenho a força, né? Foge, corre. Vamos terminar. E por fim, eu queria fechar fazendo referência a alguns exemplos de servos do Senhor. E o primeiro exemplo que eu quero citar são esses 5. O primeiro é Pedro. E apesar de ser quem era Pedro, Pedro era influenciável. Pedro era influenciável, e ele foi influenciado por aqueles que eram da parte de Tiago, e em Gálatas 2, ele então passou a deixar aqueles cristãos que não eram judeus para ficar com aqueles que achavam que então tinha que se basear no judaísmo. E aí Paulo pega e exorta Pedro. Graças a Deus por Pedro, porque se não fosse Pedro, nós não saberíamos que podemos andar sobre as águas. Porque Pedro é ousado, porque Pedro, eu preciso aprender essa ousadia de Pedro, eu preciso dessa ousadia. E aí vem Paulo, graças a Deus por Paulo, graças a Deus porque Paulo é aquele que confronta, Paulo é aquele zeloso, Paulo é aquele que chega e fala, independente de ser Pedro. Peraí, Pedro, como assim? Agora há pouco você estava ali sentado, aí chegou o pessoal do Tiago, aí você saiu da mesa e foi para a mesa deles e largou o pessoal ali e ficou meio sem graça, como assim?
E Paulo falou isso na tábua, na cara, na frente de todo mundo. Falei, calma, Paulo, você tá gerando contenda, peraí. Sabe quem faz assim? Barnabé. Barnabé é mais ou menos eu, assim, não tem muita percepção, né? Um pouco. Mas assim, no sentido de achar, de não ver mal nas coisas, de não perceber as artimanhas. E assim foi que Barnabé também começou a se deixar levar por Pedro. Falei, não, mas o Pedro está certo, ora, ele tem que dar consideração para o pessoal do Tiago também. Afinal, o pessoal do Tiago tem que ser considerado. Então, assim, vê bem em tudo. Eu falei, mas como assim, irmão? Tanto que precisou ser confrontado por Paulo, e graças a Deus por Paulo. Mas graças a Deus por Barnabé, porque Barnabé é aquele que também recebe, que pastoreia. Se não fosse Barnabé, Paulo talvez estaria lá no deserto ainda, porque foi Barnabé que trouxe a Paulo. Diz a palavra que depois que Paulo converteu, ele ficou 3 anos no deserto, lá na Arábia. E depois foi que então ele voltou e ninguém queria andar com Paulo, por quê? Que nada, rapaz, esse cara aí, ele está de espião aqui no nosso meio, ele matava e prendia todo mundo que se dizia cristão. Eu falei, não, rapaz, ele converteu, vem cá, Paulo, vem cá que eu vou contigo, eu vou te apresentar o pessoal aqui, vem cá. E Barnabé foi com ele. Graças a Deus por Barnabé, graças a Deus porque nós precisamos de Pedros, de Paulos e de Barnabés na igreja, cada um temperado conforme o Espírito Santo determina e usa. E Barnabé é importante, porque se não fosse Barnabé, João Marcos estava lá quietinho, porque Paulo falou, comigo ele não viaja, mas aí Barnabé também embateu junto ali com Paulo, e aí ele falou assim, não, então eu vou ficar com João Marcos, eu fico mais fraco aqui, você vai, então eu escolho Silas, porque aí eu vou render mais, e vai Paulo para um lado e Barnabé para o outro, né? E aí acontece, e João Marcos é quem? João Marcos era inexperiente, João Marcos titubeou, na hora da dureza, na hora de uma circunstância da qual ele não estava preparado, ou não tinha experiência, ele falou, gente, desculpa, mas deu, chega, aqui eu vou voltar para casa, não estou aguentando mais. Como assim, João Marcos? Você vai voltar? Nós pagamos a passagem, tudo, nós fizemos isso, o pacote inteiro, você vai abandonar no meio do negócio? Paulo, eu não dou conta, tchau. E abandona Paulo e Barnabé nas viagens, na primeira ou segunda viagem missionária, e aí, quando vai acontecer, né, a terceira, ele nega a presença de João Marcos. João Marcos era inexperiente, mas era servo, tanto é que Paulo, ao final da vida, fala, traz-me também João Marcos, porque ele me é útil. Olha aí que benção. Aí o rapaz cresceu, o homem de Deus, acho que ele era jovem, ele cresceu na fé, cresceu no Senhor, exercitou a piedade, não é isso? E por fim, Priscila e Áquila. Eu gosto desse casal porque era um casal com ministério único, e é isso que inclusive eu e a Ana Paula pregamos, o casal tem um ministério, o casal tem que trabalhar junto, é o casal junto ali, um intercedendo, o outro lá pregando, ou vice-versa, ou indo junto, ou visitando junto, ou fazendo ação social junto, exercitando a piedade junto. Não tem como um casal no Senhor agir de formas distintas. Os dois têm que estar em acordo, juntos, em prol do mesmo objetivo. E é isso que Priscila e Áquila faziam. E o interessante é que aqui, fazendo menção a Priscila, porque nos começos dos relacionamentos, nos começos que eu falo, nas primeiras menções de Priscila e Áquila por Paulo, Paulo coloca Áquila e Priscila, e no final ele coloca Priscila e Áquila, e no final mesmo ele fala Prisca, tamanha intimidade que ele tinha com Priscila já. E Priscila era mulher, e Priscila então ela falava, pregava, apesar do que está escrito em Coríntios, falando que a mulher não deve ensinar, que a mulher não deve falar, mas ele tinha intimidade, sabia, essa é uma mulher de Deus. A Prisca
é uma mulher de Deus. E era Priscila e Áquila. Onde se fala de Áquila, fala-se de Priscila. Onde fala-se de Priscila, fala-se de Áquila. Os dois sempre citados juntos. Nunca um só e o outro só. Amém? Nós temos então, gente, esses exemplos, para nós entendermos que nós temos uma personalidade. Nós temos uma personalidade que precisa ser forjada pelo caráter de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E é por isso que nós iniciamos essa palavra a respeito disso. A respeito de que não mais eu, mas Cristo em mim. Mais de ti, menos de mim. É assim que nós vamos servir ao Senhor. É esse perfil que nós temos que almejar. É esse caráter do Senhor que nós vamos obter pela graça dEle. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Coloque agora seu pensamento diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo, não só agora, mas continue fazendo essa oração quando você também daqui sair. Em que você precisa se exercitar? É na oração? É no jejum? Aliás, o jejum não é para você quebrantar o Senhor para Ele te ouvir, não. É para você ter uma percepção para poder ouvir o Senhor. É para você o jejum. Não é para sensibilizar o Senhor, de forma alguma. O Senhor já está extremamente sensibilizado por você. Mas em que você precisa se exercitar? Senhor nosso Deus, nós, Pai, queremos crescer como Paulo cresceu, que disse que era o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos e, por fim, o principal dos pecadores. Nós queremos essa escada, mas uma escada sadia, Senhor Deus. Sabemos do que nós somos no Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que em nós não habita bem algum, não há bem algum, habita o Teu Santo Espírito, que é o que salva. Em nós é o Senhor. Por isso, Pai, faz em nós o Teu querer, habita em nós, e que nós possamos, Pai, nos derramar em Tua presença, Senhor Deus, necessitar cada vez mais e depender cada vez mais do Senhor, mas isso não nos tire a ousadia de ir, de dispor, de fazer, porque sabemos que vamos, mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Ó Pai de amor, insta-nos, Pai, a servi-lo, insta-nos, Senhor Deus, a termos percepção, a buscarmos a Tua vontade, a sermos chamados, homens e mulheres, segundo o Teu coração. Queremos Te servir, Pai, de toda força, de todo entendimento, de todo o coração. É o que nós queremos, Pai. Trabalha em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.